Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Fábio Matos e vocês estão no canal Reflexões da Razão. Segundo a mitologia cristã, vamos chamar assim, que para muitos não é mitologia, Lúcifer, quando era um anjo que morava no céu, ele invejou a Deus. Ele invejou a Deus e Deus o expulsou do céu. Essa aí é uma história que muitos de vocês conhecem, né? E que me veio à mente depois que eu tive uma conversa, um debate com um crente essa semana, né? E ele me fez pensar o seguinte: o que teria Lúcifer invejado de Deus que Deus não poderia ter dado a ele? Né? O que foi o que é que ele queria de Deus que Deus não poderia ter dado a ele? Então esse vai ser o nosso tema, o tema do nosso vídeo de hoje, né? Mas antes eu queria que vocês deixassem um like aí, vocês que não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, né? E por favor deixem aquele like, né, para o YouTube impulsionar o nosso vídeo, né, e mostrar para mais pessoas, né, que assim a gente estenda a nossa mensagem mais adiante, né, para que as pessoas façam uma reflexão, né, sobre esses deuses, esses tais deuses que eles desde a infância, né, eles são orientados a tê-los como verdade absoluta, pura e absoluta, né? Então eu venho aqui convidar todos vocês a pular a barreira, a muralha da fé, né? Que a fé para mim ela é uma muralha, né? onde o crente ele não passa dali, né? E nós como livres pensadores nós conseguimos pular essa barreira, essa muralha e ir adiante, né? Ir adiante e descobrir coisas que existem além dessa barreira e que muitos dos crentes, dos cristãos, dos religiosos em geral, eles não conhecem porque eles não conseguem pular essa barreira que lhes é imposta, né? Lhes é erguida desde desde a infância, né? E que eles também nem conseguem pular de tanto medo que têm, né? Então eu convido vocês vamos adiante, vamos pular a barreira da fé e vamos ver o que é que tem mais além. E enquanto você está aí deixando o seu like, se inscrevendo no canal, né? Você que ainda não se inscreveu, dê uma maratonada também, minha gente. Dê uma maratonada no canal. O canal tem mais de 100 vídeos, né? Eu tenho muito tema bom quando eu tinha tempo, né? Que fazia aqueles temas que falando da Bíblia, entendeu? Fazendo aquelas análises das passagens bíblicas, das contradições, daqueles absurdos que tem na Bíblia, entendeu? Tem muita coisa boa. Você que é novo aí, que não conhece o canal direito, dê uma maratonadazinha agora no final de semana, viu? Vocês não vão perder não, muita coisa não, que eu vejo, eu estou dizendo pelos comentários do pessoal aí, né, que diz que o canal tem um conteúdo muito bom, né? Inclusive eu quero até citar o nome de alguns membros aqui do canal, né, pessoas que acompanham há muito tempo já o canal, né? E eu não tenho, eu costumo, quero até me desculpar com vocês que eu não tenho essa prática de citar o nome de vocês, né? Porque eu costumo fazer vídeos curtos, entende? Para eles não ficarem muito maçantes, né, compridos demais, né, e não se estenderem e vocês perderem o interesse, né. Mas hoje eu vou fazer diferente, eu vou citar o nome de vocês que já me acompanham há muito tempo, né, deixar aquele abraço para as pessoas, né. Daí depois eu vou entrar no tema. Se vocês quiserem, vocês pulem essa parte, né, se não interessarem a vocês, vocês pulem, né, mas eu queria assim deixar um abraço para o meu amigo Sideval, a Tita Rasputia, né, que já fez excelentes comentários aqui. Inclusive eu quero dizer a vocês que eu vou fazer um vídeo lendo os comentários de vocês e comentando também, fazendo reflexões em cima. Ainda vou fazer tudo isso, eu prometo a vocês que eu vou fazer tudo isso, viu? Edson Machado, o Arne Saknussemm, acho que é assim que fala o nome dele, né? Felipe Barbosa, R.R. Rodrigues, não é o R.R. Soares, não, é o R.R. Rodrigues, viu? O Itinho Batista, Daniel Bonifácio, Edson Lemos, a Edmeia Pegentino, né, Edmeia que é membro assim, de quase todos os canais de ateísmo. Edmeia também faz parte e ajuda muita gente, né? O meu amigo Kennedy Litaif, o Mago do Realismo, queria dizer a vocês que se inscrevesse no canal, conhecesse o canal do Mago. Mago, um abraço para você. Nunca mais a gente fez live, Mago. Você sabe que eu ando sem tempo por causa do meu trabalho. A gente fazia muita live junto na época da pandemia, né?
principalmente, né? Mas assim, muita saudade daquelas lives da gente, né? Muito divertida, muito instrutiva, né? Muito legal aquele tempo que a gente fazia live junto, né? Mas aí deixa aí um forte abraço aí pro meu amigo Kenneth Litaif, né? E a gente um dia vai fazer uma live de novo, hein? Ou muitas lives, né? O tio e a tia Ateia, né? Ateia, tio Ateu, tia Ateia, né? Que são amigos também, gente muito especial, né? O Ismael Oliveira, que agora eu estou sabendo que é internacional, né? Grande Ismael Oliveira, uma figura inteligentíssima, um cara inteligentíssimo, que eu convido vocês a conhecer também o canal do Ismael, né? Que está agora, parece, de Portugal, né? O Ismael foi morar em Portugal, né? E o meu amigo Jason Ferrer, né? Que é meu conterrâneo aqui de Recife, né? E que agora ganhou o mundo, ganhou o Brasil afora, né? A gente sabe que um cara da qualidade de Jason Ferrer não é para ficar num lugar só, né? Jason Ferrer é do país inteiro, né? E ninguém sabe onde ele está agora, né? Eu tive o privilégio, o prazer de me despedir dele aqui, de conversar com ele, bater um papo antes que ele viajasse, né? Mas quem sabe um dia ele volta para a terrinha natal dele, a gente bate um papo, dê aquele abraço, toma um café. A gente tomou um café da última vez, foi muito bom. Um abraço para todos vocês, gente. E eu prometo que vou fazer um vídeo, eu quero fazer vídeos comentando os comentários de vocês, apresentando os comentários e comentando, fazendo um comentário em cima. Eu tenho muita coisa boa, né? Então eu peço a vocês que façam comentários, deixem comentários aí, sugiram temas para mim, né? Ou então comentários até do vídeo que eu estou fazendo, vocês façam comentários em cima, né? Que eu vou fazer um vídeo comentando, né? Mostrando a todos o comentário, né? E fazendo alguns comentários, algumas reflexões em cima, né? Então, assim, deixem um like. Mais uma vez eu peço a vocês aí que deixem um like. Se não gostar do vídeo, minha gente, é só tirar o like, né? Se quiser dar um dislike também, estamos numa democracia, né? Fiquem à vontade. Agora deixem o like para ajudar o canal, para impulsionar o vídeo, né? Para que o algoritmo do YouTube entenda que o vídeo é relevante e assim ele indique para mais pessoas, né? Até que não são inscritas no canal. Viu? De antemão já agradeço a vocês. E vamos então ao tema, né? Esse tema, na verdade, ele começou, essa ideia, em uma discussão não, uma conversa que eu tive com um cunhado meu, pessoa que eu prezo muito, gosto muito dele, ele é evangélico e tudo mais, e estávamos conversando, ele estava fazendo uma pequena pregação e estava falando, parece que do apocalipse, do fim do mundo. E eu perguntei a ele se realmente o mundo achava que Deus ia destruir o mundo, né? E ele disse que sim, né? Claro, todo crente vai dizer que sim. O Apocalipse para ele é uma coisa real, né? Não é nada fantasioso nem mitológico, né? Como a gente acredita. Para eles é uma coisa real e que realmente um dia vai acontecer, né? Aí eu perguntei para ele e eu disse, mas por que Deus iria destruir o mundo, né? Se ele criou o mundo dessa forma... o que ele tem contra o ser humano, o ser que ele próprio criou, né? Sabia que era um ser cheio de falhas, né? E se ele não quisesse problemas, ele teria feito todo mundo igual a ele, né? Ele teria criado deuses iguais a ele, né? Já que a gente dá tanto trabalho a ele, deixa ele tão chateado, tão abusado, tão triste, não tão decepcionado, né? Então, por que Deus resolveu criar o ser humano, né? Ele disse, o ser humano é um projeto falido, né? Eu conversei com ele. E nesse céu a gente vai como ser humano? Ele disse, não, a gente vai como anjo. Eu digo, tá vendo? Então, o ser humano, desde o início, desde a criação, Deus sabia que não ia dar certo. O ser humano, ele é um projeto falido, é um projeto que já nasceu fadado à falência, de que não ia. Deus sabia em toda a sua onisciência que não ia dar certo. Até ele me dizer que Deus quis dar oportunidade ao ser humano, né, de se regenerar. Não, mas veja bem, não faz sentido isso, porque ele criou o céu, né, um lugar onde o ser humano não vai entrar. Nós iríamos entrar de outra forma, né, com outro chassi, vamos dizer assim, né, com outro software instalado, né, porque se a gente entrar no céu como ser humano, com todas as nossas falhas, os nossos desejos, né, os nossos anseios, como a gente vai continuar do mesmo jeito, né? Então não faz sentido. Até que ele disse que realmente não era, né?
E eu perguntei até se a gente não ia ter livre-arbítrio. Perguntei se ia ter livre-arbítrio, ele disse que não. Ele disse que lá no céu ninguém vai ter livre-arbítrio. Eu, na verdade, eu nunca ouvi isso não, de ninguém, entendeu? Acho que ele tirou isso da cabeça dele, né? De que, então nós vamos ser robôs, né? Deus vai comandar a gente, então tudo tende a dar certo, né? A gente só vai fazer tudo aquilo que Deus quer, né? Deus vai ter um controle remoto de cada um, né? Então, tá vendo aí que o ser humano, com seu livre-arbítrio, entre aspas, né? Não, é um projeto falido. Aí, pá, eu sei que tem uma determinada hora, ele falou em Lúcifer, né, no diabo, que foi um ser que tinha sido expulso, né, do céu por ter invejado a Deus, né? E aí eu citei a ela aquela história de onde surgiu essa inveja, né? Se o diabo era perfeito, né? Ele era um anjo perfeito, muito bonito, né? E tudo mais. E de onde foi que surgiu esse sentimento tão medonho, né? Esse sentimento negativo de invejar a Deus, né? E ele disse que veio do livre-arbítrio, né? Aí, veja como ele se contradisse, né? Que nós íamos entrar no céu como anjos e não íamos ter livre-arbítrio, e o diabo era um anjo e tinha livre-arbítrio no céu. Veja como eles não têm um posicionamento firme das coisas que eles dizem, né? Que eles afirmam, né? E daí, depois de um certo tempo, né? Não foi bem na hora mesmo que me surgiu essa reflexão, né? Foi depois que ele foi embora que me veio à mente, depois que eu já estava na minha casa, né? Assim, o que é que o diabo invejou de Deus? O que é que o diabo teria invejado? Eu comecei a refletir sobre a inveja, gente, né? A inveja é uma cobiça, né? Dizem que a cobiça é uma coisa mais branda, né? Uma coisa mais, e a inveja é uma coisa mais medonha, aquilo quando você tenta prejudicar a pessoa para querer ter o que ela tem. Mas os dois, a cobiça e a inveja, são sentimentos bem parecidos, embora um seja mais brando, o outro não, né? Mas assim, são coisas, a gente inveja, a gente cobiça alguém daquilo que a gente não tem. A gente queria ter aquilo que aquela pessoa tem e a gente não tem. Às vezes é a beleza, né? A beleza estética do rosto, às vezes é a beleza física, às vezes é a inteligência, né? A gente vê uma pessoa inteligente, né? Quem não queria ter a inteligência de um Jason Ferrer, né? O conhecimento de um Antônio Miranda? Quem não queria ter, né? O que esses rapazes têm, né? E que foram agraciados, uma parte pela natureza, né? E outra pelos esforços deles, né? De ter ido buscar conhecimento, de ter estudado e tudo mais, né? Então, gente, a gente sempre inveja coisas positivas nas pessoas, né? O normal é você invejar coisas positivas, né? Eu acho que um bandido, ele até inveja o outro quando ele é criado naquele meio ali, né? Da bandidagem, né? Ele deve invejar o outro, né? Mas aí mesmo assim é uma coisa positiva, uma coisa que um bandidinho não tem, que o bandidão tem, né? Uma coisa que ele é superior a ele, né? Então, nós invejamos, nós desejamos aquilo que o outro tem, quando nós não temos, né, ou não temos capacidade de ter, né? Mas aí você podia dizer assim, mas aí, cara, você tem que ir à luta, você tem que ir buscar, né, aquilo que o outro tem, né? Mas aí eu pergunto, e aí, mas aí o que é que Deus foi buscar? Deus foi buscar o quê? Deus já nasceu pronto, ele sempre foi o que ele é. Eu já falei um vídeo sobre isso aqui, né, que por que ficar enaltecendo Deus se ele é o que é, né? Que ele é a natureza dele, se ele não foi criado, ele sempre existiu dessa forma, entendeu? Então, assim, mesmo que a gente quisesse, nós nunca seríamos iguais a ele, né? Eu acho que ninguém nunca, eu tenho certeza que ninguém nunca conseguiu ser um Deus. Nenhum ser humano, nenhum ser que eu conheça aqui conseguiu virar um Deus, né? A não ser na cabeça dos outros, né? Assim, nas mentes, na imaginação das pessoas, sim. Mas assim, então voltando ao assunto, o que é que o diabo, né, o que é que Lúcifer na época ele era um anjo, né? O que é que ele teria invejado de Deus e que Deus não poderia ter dado a ele? Porque pensamos bem, Deus só teria coisas boas, né? Deus, na ideia cristã, na ideia do cristianismo, ele é um ser perfeito, um ser que só tem coisas boas, só tem virtudes, né? Então, o que foi que o diabo viu
que ele não tinha, Lúcifer não tinha, e ele desejava aquilo que Deus tinha, né? Deveria ser coisas boas, coisas muito boas, né? Que aí já vem o questionamento que eu venho fazendo em outros vídeos, né? Por que Deus não nos fez iguais a Ele, né? Com tanto poder, o poder que Ele tem, né? De só querer, né? Basta Ele querer, né? Que ele cria as coisas do nada, né? A vontade, tudo vem da vontade dele. Então, será que foi isso que o diabo invejou de Deus? Né? Os poderes que Deus tinha, que não fez as outras criaturas iguais a ele, com esses mesmos poderes, não é? E por que Deus não poderia dar esses poderes a ele, a Lúcifer, né? Na certa, se ele criou Lúcifer um ser perfeito, né, não teria, porque podemos dizer assim, não, mas se Deus se desse dado os poderes a Lúcifer, como seria? Como seria o quê? Né? Como seria o quê? Se ele desse os poderes que ele tem a Lúcifer, né, ele também teria de ter todo o cuidado de dar também um pouco da sua natureza bondosa, assertiva, né, a natureza de Deus. Seria uma natureza que não erra nunca, sempre faz as coisas certas. Então, ele já daria o pacote completo, né? Tanto os seus poderes, como também essa concepção, né? Essa ideia de nunca errar e sempre fazer a coisa certa, sempre tomar as atitudes certas, né? Sempre suas virtudes. Quer dizer, por que ele não poderia ter dado isso a Lúcifer? Aí nós teríamos dois deuses, né, dois deuses trabalhando por nós hoje em dia, né? E aí a história diz também que o diabo foi expulso com 1/3 dos anjos, quer dizer, o diabo conseguiu convencer 1/3 dos anjos, né, a querer também, a desejar aquilo que Deus tinha, né? E imagine se que Deus tivesse dado isso, o que eles queriam, né? Nós teríamos uma legião de deuses bondosos, virtuosos, né, em nosso favor, não teríamos inimigos trabalhando contra nós se Deus tivesse dado os poderes que ele tem, né, as virtudes que ele tem a Lúcifer e a seus companheiros, né, aquele 1/3 dos anjos que ele conseguiu convencer. Então eu pergunto, não teria sido bom para a gente? Para a humanidade ter todos, ao invés de Deus ter lançado o diabo no paraíso e o diabo ter confundido a cabeça de Eva a comer aquele fruto, que Deus está puto com a humanidade até hoje por causa disso, ele não perdoa a humanidade, como bem lembrou meu amigo Jason Ferreira em um dos seus vídeos agora recentes, né? Então, se o Deus tivesse dado aquilo que o diabo queria a ele, né? As virtudes, com todas as suas virtudes, o seu poder, né? O diabo seria mais um aliado da gente, né? Mais um aliado. O diabo só faria as coisas certas, as coisas maravilhosas que Deus faz, né? As coisas assertivas, não é isso? Porque assim, gente, eu acho que, lembrando o meu finado pai, que foi uma pessoa muito importante na minha vida, na vida das minhas irmãs também, né? Mas eu vou aqui falar por mim. Meu pai sempre fez tudo por mim, né? Ele mesmo com toda a dificuldade financeira que ele tinha, né? Quando eu me descobri que queria trabalhar na área de vídeo, na área de filmagem, entendeu? Ele mesmo ganhando pouco, ele conseguiu comprar a minha primeira câmera, entendeu? Dividiu não sei quantas parcelas aí, sabe? Mas ele viu que eu me agarrei na profissão, que eu amava aquela profissão desde cedo, sabe? E eu via, ele aos pouquinhos ele foi comprando meus equipamentos para eu trabalhar, tá entendendo? Ele via, ele adorava fazer isso, ele comprou computador para mim, tudo isso com muita dificuldade ele fazia isso por mim. E eu via que se ele tivesse mais, ele faria muito mais, né? Para me ajudar, né? Para eu ter êxito na minha profissão, na minha vida. Qual pai que não faria isso, né? Eu vi meu pai fazendo isso, né? E por isso eu me pergunto por que Deus, né, não fez isso por Lúcifer, né, que era um filho, né? Alguns dizem que era uma criatura, mas criatura também é filho, foi feito dele, através dele, foi idealizado por ele, né? Foi parido por ele, vamos dizer assim. Então, por que ele não fez isso para o filho? Será que o filho não merecia, né? Ele via que lá na frente o que é que ele ia fazer, mas aí não faz sentido
perfeição, né? De onde teria surgido essa imperfeição, né? Que essa já foi assunto de outros vídeos, né? Se o diabo tivesse a mesma natureza de Deus, que era para ter uma natureza perfeita, ele não teria errado, muito menos invejado. Eu estou aqui tentando refletir de acordo com a ideia do pensamento do cristão, né? Que ele pensa dessa forma, né? Mas aí alguns dizem que o diabo queria tomar o lugar de Deus, ele queria ser Deus, ele queria ser o manda-chuva, né? Ele queria mandar em tudo, queria ser Deus. Aí eu pergunto, e por que não? Por que ele não poderia ser Deus? Porque ele também não poderia ser um Deus igual a Deus. Qual o problema? O que é que Deus tinha que ele não podia se replicar? Deus não é tão bom, Deus não é justo, é maravilhoso, né? Só faz as coisas certas, corretas, né? O que teria de mal se ele se replicasse, se ele tivesse criado outro Deus, né? Ou tivesse dado toda essa sua capacidade, como eu já disse, a Lúcifer? Teria dividido o poder com ele. Qual o problema de dividir o poder com Lúcifer? Ele não teria capacidade, não teria por quê? Deus não quis dar essa capacidade a ele. Deus centralizou todo o poder, toda a capacidade só para ele. É isso que eu venho questionando nesses meus vídeos até aqui, esses últimos vídeos, né? Por que essa centralização de poder? Por que todo esse poder em suas mãos, né? Tanto poder e a gente não vê quase nada ele fazendo por nós aqui na Terra. A gente tem tanto sofrimento, um mundo tão hostil, uma criação tão hostil, né, que é o ser humano, que fere o outro, né, que gera tanto sofrimento para o outro, né, e Deus com tanto poder, Deus não passa por nada disso, né, não sofre nada, não é vítima da sua própria criação, né, porque ele é muito poderoso e forte e poderoso, né. Por que não, né? Porque ele não teria dado o poder, não teria dividido o poder com Lúcifer, né? Afinal de contas, qual o problema nisso? Se Lúcifer, como eu já disse, não tivesse capacidade, ele o capacitaria, teria dado capacidade sim a Lúcifer, né? Para dividir o poder com ele, né? Com relação a Lúcifer, a assertividade, ele teria dado esse poder também de assertividade. Afinal de contas, os crentes não vão para o céu, onde eles não vão errar mais nunca, né? Vão fazer tudo direitinho, fazer as coisas certas, não é verdade? Então, essa capacidade Deus conseguiria dar a Lúcifer também, e dividir o poder com ele, dar tudo que ele queria, né? Qual o pai que não daria tudo de bom, né? Pai só não dá coisa ruim ao filho, né? Mas coisas boas, né? Qual o pai que dá coisa ruim ao filho? Isso não é pai. Então não teria problema, não vejo problema nenhum, né, do diabo querer, né, ter desejado, né, algo que Deus tinha, que ele não tinha, né. Hoje, eu com a maturidade que cheguei, eu não vejo problema nenhum nisso. Antigamente as pessoas falavam nisso, né, e passava assim batido, né, não, porque o diabo queria ser Deus. Aí eu até olhava, mas olha que coisa, né, o diabo querer ser Deus, que coisa, que absurdo. Hoje eu digo, e por que não? Por que não? O que mais os crentes pregam é isso, ser igual a Jesus, ser imitadores de Cristo, né? Ser iguais a Ele, né? Os crentes, eles querem o tempo todo ser igual a Deus, ser assertivo, ser bondoso, ser justo, né? E por que não poderoso igual a Deus? Porque Deus não deu esse poder, né, a gente também, né? Então, gente, essa seria a reflexão desse vídeo. Eu disse a vocês que ia falar de mais coisas, né? Peço a vocês aí, mais uma vez, não esqueçam de deixar o like, minha gente. Deixem o like se vocês gostaram da reflexão, né? Deixem o like aí para ajudar aqui o canal, ajudar o vídeo a ser impulsionado, né? Para que mais pessoas vejam essas reflexões que eu faço, que é além, né, da muralha da fé, né? Eu sempre digo, quando eu gosto muito de conversar com crentes, com evangélicos, né? Porque nós só, além deles me inspirarem para outras coisas, veja, eu tive uma conversa com um e ele me inspirou nessa outra reflexão, né? E nós temos que perguntar a eles mesmo, porque perguntar a quem? Se Deus não aparece, né?
para conversar com a gente. Tem que perguntar a eles, que são os porta-vozes de Deus, né? de Deus, né? Tem que conversar com eles e com isso eu descubro mais coisas, né? E eu recebo até críticas às vezes, até da família, da minha família, que diz assim, Fábio, não adianta você conversar essas coisas com eles, muitos deles não vão se convencer nunca, não vão deixar abandonar a sua fé por causa de uma discussãozinha. Eu digo, mas sabe o que acontece? Pelo menos, eu consigo pular a muralha da fé com eles. Pelo menos uma vez na vida, eles pulam a muralha da fé. Eu faço eles enxergarem que além daquele muro, aquela barreira chamada fé, que foi colocada diante dos olhos deles, né? Além dali tem mais coisa, entendeu? Não é daqui, não é da muralha para trás, é daqui para lá que tem muito mais coisas e tem muito mais coisas interessantes. Pelo menos eu consigo com que eles pulem, né? Uma vez e eu mostro a ele coisas que eu vi, que quando eu consegui pular a muralha, eu mostro coisas que eu vi, eu consigo mostrar a eles também coisas, né? Eu já tive uma conversa com um crente uma vez no metrô, até já contei isso, né? Ele estava pregando no metrô, quando ele saiu eu comecei a conversar com ele de boa, me pagou até um café e tudo lá na lanchonete, né? E muita coisa que eu falei para ele, ele disse assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu já fui assim como você, eu já questionei. Aí em vários momentos da nossa conversa, ele disse assim, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu disse, sabe por que você nunca pensou nisso? Por causa da fé, uma coisa que colocaram em vocês, chamada fé, que cega vocês. Vocês não vão adiante porque vocês têm essa muralha na frente de vocês. Essa muralha que é construída com muito medo, não é? Com terror, né? A danação eterna. Né? A muralha da fé ela é construída com esse tipo de material. Né? Os tijolos, o cimento da muralha é de medo, né? E de terror, de ameaça. Esses são os ingredientes dessa muralha. Então, claro que vocês, desde pequenos, né, vocês não têm a mínima vontade nem a coragem de pular essa muralha. Né? Mas quando a gente leva eles para uma reflexão, a gente consegue fazer com que eles pulem, embora eles voltem depois, né, e continuem atrás da muralha, minha gente. Tá? Então a gente tem que conversar, a gente tem que trazer esse povo para o diálogo, tem que trazer para o debate. Né? Acabou-se essa história de que religião não se discute sim. Né? E ainda mais, como eu sempre digo, e muitos dos colegas aqui também dizem, né? Os religiosos estão cada vez mais, principalmente os religiosos fundamentalistas, né? Eles estão fazendo parte da vida política do país, né? E basta ver projetos de leis que são fundamentados em doutrinas religiosas, né? Que tramitam no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores também de nossas cidades, entende? Todos baseados em doutrinação religiosa. E se a gente não abrir a boca, minha gente, a gente não falar com um e com o outro, entendeu? Sem ofender, sem querer ameaçar ninguém, entendeu? Vamos fazer o trabalho de formiguinha para ver se a gente conscientiza essas pessoas, né? O problema todo também é que eles têm a Bíblia como se fosse a palavra de Deus, única e absoluta, inerrante. Eles só vão até ali. Né? A verdade deles está ali. E a gente questiona essa verdade dele. Quando a gente consegue questionar, né, dizer, não, eu não acredito que seja a palavra de Deus. Tem muitos deles que arregalam os olhos para a gente assim. Por que não, né? Veja, eu acho tão interessante isso. Eles são doutrinados, né, muitos desde pequeno, né, desde criança, né, de que ali é a palavra de Deus mesmo. Ninguém pode duvidar daquilo, né? Eu também já fui assim um dia. Né? Eu nunca fui assim cegamente, não, mas eu ia assim com Maria vai com as outras, entendeu? Eu achava que era mesmo, até o ponto de eu pular a barreira da fé, né? E descobri que tinha muito mais do que aquilo ali. Então eles têm aquilo ali e é uma barreira grande também para a gente quebrar, para a gente desconstruir. A gente tem que ir atrás de conhecimento, para aí está a importância dos nossos canais, dos outros canais também, são maravilhosos, né? Para ir desconstruindo essa ideia e aos pouquinhos ir derrubando, né, desconstruindo essa barreira que tem que ser desconstruída aos poucos, e a gente só consegue desconstruí-la aos poucos, entende? Então, como eu estava dizendo, se a gente não fizer isso, vai chegar
pode chegar a um ponto do nosso país virar um Afeganistão, né? Nós perdermos a laicidade do país, né? E aos pouquinhos a gente perdendo nossos direitos, nossas liberdades, né? Você veja o que eles foram capazes de fazer aí na pandemia, né? A pandemia que era a hora e a vez da ciência, e que depois todo mundo viu isso, que foi a ciência quem nos salvou, né? Era a voz e a vez da ciência, e o que eles foram capazes de fazer. Veja o perigo que eles representaram, né? Junto com o tal presidente da época também, né? Que eu não vou citar o nome dele aqui, vocês sabem muito bem. Fizeram aquela bandeira, ergueram aquela bandeira em favor da pseudociência, né? E a ciência de verdade mesmo, que foi quem nos salvou, né? Eles desdenharam, né? Eles desqualificaram, né? E aquele momento foi um momento da ciência. Ali era o único momento que só existia a ciência, e a gente viu no final que foi ela quem nos tirou daquele sufoco, né? Daquele terror que a gente passou, que foi a pandemia, né? E sem falar de outras coisas, minha gente, que se esse pessoal tomar o poder mesmo, né, como eles estão tomando, e eles querem isso, tirar direitos de minorias, né, como a comunidade LGBT, né, como estão querendo agora retirar uma decisão do Supremo Tribunal de 10 anos atrás, que é a união estável, né, o casamento, que não tem nada a ver. Eles não estão reivindicando o casamento religioso, eles estão reivindicando o casamento civil, né, que é o casamento de uma instituição laica, né? Não tem nada a ver, apenas questão de direito, de contratual, né? De duas pessoas que se juntam, né? E vão contrair bens e tudo mais, e no final tem que se dividir esses bens. É somente esse tipo de coisa que eles querem, né? Nada de religião, mas alguns deputados religiosos, inclusive até aqui da minha cidade, de Recife, é quem está levantando essa bandeira aí de que o homossexual não pode casar, porque o casamento é uma instituição que foi Deus quem instituiu, né? Deus criou homem e mulher, e tem que ser homem e mulher, né? Você veja, eles se interferindo nessas minorias, né? E não pensem vocês que eles vão parar somente aí, não, na comunidade LGBT, não, né? Eles vão vir depois para cima de nós que não temos religião, nós que não queremos seguir religião nenhuma, não acreditamos em deuses, em entidades, em mundo espiritual. Uma hora isso vai respingar em cima da gente, né? Isso o que? Eles podem proibir os nossos canais de falar o que a gente pensa, o que a gente quer, porque isso atrapalha, né? O negócio da religião, né? Então a gente pode ser proibido de falar, a gente pode ser preso por causa disso. Não brinquem não é? Eu não estou exagerando não. Às vezes eu falo com minha irmã, você está exagerando? Não estou não. Você vê o que isso acontece nesses países lá fora, que os países que são dominados pela religião, né? A religião islâmica, as pessoas são presas, são mortas, né? Existe a pena de morte para quem blasfema contra a religião deles, contra o Deus deles. Nós seríamos mortos aqui, né? Eu acho que de primeiro nós seríamos presos, e talvez quando a coisa fosse se agravando até morte, teria pena de morte para a gente, né? E iria haver assim eles iriam trucidar nossa cultura, iriam proibir nossas músicas, a música popular que eles demonizam tanto, né? Eles iriam proibir essas músicas de veicular em plataformas, em rádios, entende? Podia chegar a tudo isso, filmes, talvez fossem censurar filmes, entendesse? E a gente ia viver, né, apenas enxergando o que eles queriam, enxergar o quê? Aquém da muralha da fé. Eles iam querer, eles não iam mais permitir que nós pulássemos essa muralha, essa barreira da fé, né? Então, assim, eu acredito que esse trabalho que nós fazemos aqui no YouTube, né, nas redes sociais também, né, os nossos outros amigos, é de muita importância, né, para a gente ir convencendo lá fora também, conversar. Por que não conversar? Quando você perceber uma abertura, converse, chame ele para conversa, né? Questione esse Deus perfeito, maravilhoso deles, mostre o mundo a eles. Outro vídeo que eu vou falar também mais adiante é sobre eles fizeram uma adequação, né, da realidade ao Deus deles, né? Se a coisa boa que acontece, eles dizem que foi Deus. Quando a coisa não dá certo, eles dizem também que é propósito de Deus. Deus tem algum propósito ali que a gente não conhece. Tudo isso eles adequaram à realidade, né? Tiveram muito tempo para isso, né? Adequaram ao seu Deus, às suas doutrinas.
né? E tudo isso, gente, a gente tem que combater, mas eu acredito que não tenhamos que combater com a ferro e fogo, né? Isso tem que ser um trabalho de conscientização. É chato, né? É muito chato conscientizar, é um trabalho lento, né? Mas eu acredito que é até gostoso, né? Você ir trabalhando assim. Eu já vi crentes dizerem para mim, eu fico muito feliz quando eles dizem assim: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, entendeu? Eu acho que aí é quando a gente acerta. E pronto, eu acertei, eu fico lá dentro, eu acertei, mas eu não quero, eu não transpareço isso, né, para que eles achem que eu acertei e que eu ganhei um ponto ali, né? Mas quando eu consigo ouvir isso deles, né, eles dizerem que nunca tinha pensado nisso, para mim foi um ponto que eu ganhei, aquele trabalho de formiguinha, né? Esse debate que eu tive com o meu cunhado há algumas semanas atrás, né, que me inspirou nesse vídeo, e no final ele disse assim: eu gosto muito de debater com você, que você é muito inteligente. Veja, eu achei que ele tinha ficado irritado, que ele assim, não ia gostar, porque eu disse a ele que não acreditava no Deus dele, eu não acreditava na Bíblia, que a Bíblia não era a palavra de Deus, né, que ele veio questionar isso, né? Você, aqui é a palavra de Deus, eu digo, aqui não, é você quem está dizendo. Aí quem diz, aí são homens que dizem isso. Porque isso aí é um livro escrito por homens. Mas é inspirado por Deus. Quem é que diz isso? São outros homens, né? Homens escreveram a Bíblia e outros homens dizem que ela é a inspiração de um Deus. Quer dizer, você veja, Deus ele nunca aparece, né? Ele nunca se faz presente. Sempre são os homens, né? Sempre os homens são porta-vozes de Deus, né? O tempo todo Deus nunca se revela para ninguém, embora o livro diga que ali há revelações e eles mesmos gostam de revelar, né? Mas assim, ele nunca aparece, ele nunca se revela, ele sempre se revela supostamente através de homens, né? De homens que o próprio livro diz que não se deve confiar em homens, que homens são falhos, né? Por que um Deus todo-poderoso, perfeito, iria usar a sua criação falha, né, cheia de defeitos, cheia de mazelas, né, um ser que mente, um ser que é falso, né, e o Deus Todo-Poderoso, o Deus Justo, iria usar justamente essa criatura que ele sabe muito bem quem é, para propagar a sua palavra, propagar as suas verdades, né, e até a salvação do próprio homem. Vê, a salvação da danação eterna estaria nas mãos desses homens, dessa criatura, né, que eu acabei de falar, que tem todas essas mazelas, né, que ele bem sabe que tem, né, e isso também eu questionei a ele, né, a meu cunhado sobre isso, né. Eu não me lembro exatamente o que foi, por que Deus escolheu o homem, né, e não ele mesmo, ele não arrumar uma forma inteligente, né, e poxa, ele poderia fazer tantas coisas, né. Como eu disse assim, Deus poderia criar um sono em todos nós, dar um sono para toda a humanidade, e que a gente tivesse um sonho com Ele, né? A gente sonhasse o mesmo sonho, Ele aparecendo da forma que Ele quisesse, se revelando, não deixando dúvida nenhuma de que eu sou Deus, aqui sou eu, vim me apresentar a vocês. Vocês nesse momento estão todos dormindo, né? Porque eu não posso aparecer na forma real. E eu queria dizer que eu existo, eu sou bem real, né? E estou aqui, eu queria dizer isso e isso. E aí ele dizer o que ele realmente queria da gente, o que ele esperava da gente, por que ele criou a gente, né? E quando fosse no dia seguinte, todos nós acordássemos, né? Os japoneses iriam acordar primeiro, é claro. E todos nós contássemos o mesmo sonho, uns para os outros, né? Você sonhou com Deus, era Deus, foi o que ele disse isso, eita, no meu também. E a gente, todo mundo tivesse, eu acho que aí talvez fosse uma comunicação melhor de Deus para com a gente, né? Isso sou eu que estou dizendo, se eu fosse Deus, imagine ele, né, essa criatura, né, que os religiosos dizem que é perfeita, que sabe de todas as coisas, ele saberia muito mais se essa figura existisse, né? Ele teria ideias muito melhores, né, do que nós, né, em se comunicar com a gente, em se comunicar com a sua criatura, né? Por que não, né? Então é isso,
minha gente, que essa reflexão desse vídeo, acho que ficou bem longo esse vídeo, né? Mas eu quis realmente fazer esse vídeo sem pretensão de tempo, né? Quis aqui bater essa conversa. Eu estou aqui numa noite de sábado, aqui sozinho em casa, bem à vontade, né? Conversando com vocês. Daqui a pouco eu vou editar o vídeo, ver se coloco hoje mesmo. Adoro essa conversa, esse bate-papo aqui. Qualquer dia eu vou fazer uma live também. Lembrando a vocês aí para deixar o like no vídeo, se gostaram da reflexão. Deixem comentários também, viu? Eu gosto, muitas perguntam assim, mas Fábio, você não acredita em Deus e vive fazendo reflexões sobre esse Deus? É porque eu tento refletir de acordo com a ideia desse Deus. Eu sei que isso é uma ideia deles, não é uma ideia humana, né? Então eu tento refletir e ver as falhas, que olha, é tão fácil a gente ver falhas, né? A gente pensa que não, mas é muito fácil você descobrir falhas nessa ideia de Deus deles. Então eu reflito em cima e tento mostrar a eles, né, que é uma ideia muito cheia de falhas, né? E gosto também de dividir com vocês, né? E como eu estava dizendo, se vocês gostaram da reflexão, deixem o like para ajudar o vídeo, para ajudar o canal, né? Passem também, se vocês puderem, gostaram da ideia, passem, conversem com o crente sobre isso, né? Joguem essa ideia a eles, né? De forma tranquila, gente, não briguem com ninguém, eu sempre digo, não briguem, se você vê que o crente vai se alterar, você já se afasta, tá entendendo? Mas quando você vê que há uma abertura, que há condições de você conversar, vá lá e converse, né? Para a gente ver se diminui essa propagação desse fundalismo religioso, né, que está dividindo o nosso país, dividindo as pessoas, as famílias estão se desentendendo, pessoas estão brigando, saindo de casa, entendeu? E a gente consegue, se a gente conseguir questionar essas verdades deles, né, e mostrar a eles de forma tranquila, né, que existem falhas, existem contradições, né, e que são ideias humanas, né, são criadas por homens, né, a gente tentem sempre trazer o crente para pular a barreira da fé com vocês. Não digam isso a ele não, porque senão eles vão dizer, não vou não, se é para pular a barreira da fé eu não vou, eu prefiro ficar do lado de cá mesmo. Não digam a eles não. Viu? E esperem para ver se eles vão dizer assim, eita, eu nunca pensei nisso que você me disse. Isso aí é gratificante e isso é um ponto que você marca, né? Você marca e talvez ali você esteja colaborando, contribuindo para o futuro de um país melhor, um país mais tranquilo, um país de paz entre as pessoas, de mais união, né? E a gente não que a gente consiga vencer ou acabar com o fundamentalismo religioso, mas que a gente pelo menos o enfraqueça, entende? A gente os fundamentalistas realmente a gente não vai conseguir convencer, porque fundamentalismo é uma doença, eu acredito que seja uma doença mental, né? A gente vê o comportamento de muitos aí. Hoje mesmo eu estava num mercadinho aqui perto de casa e tem um senhor aqui no bairro que vende munguzá. Eu não sei como é que vocês chamam aí no estado de vocês, mas é uma mistura de leite de coco com milho, né? Que geralmente se toma no café da manhã e nas festas juninas. Ele vende toda manhã. E ele é um velho, ele é um idoso já, fundamentalista, evangélico, né? Que ele grita aqui às 6 horas da manhã, né? E além dele gritar, o produto dele, né? Ele cantarola hinos religiosos, isso bem alto, acorda todo mundo aqui, toda manhã, entendeu? Ele tem uma voz muito forte, muito estridente, ele, né? E ele faz questão de falar alto, né? Porque a Bíblia diz que eles têm que levar o evangelho para todo mundo. E quando foi hoje, eu estava no mercadinho fazendo compras aqui e ele entrou no mercadinho. Ele deixou o carro de mão dele lá com o munguzá, o panelão de munguzá que ele vende, né? E ele entrou falando alto, cantando alto, não estava nem aí para ninguém, entendeu? Então, esse tipo de gente a gente não consegue convencer, nem muito menos conversar com eles, né? Esse tipo de gente, eu diria a vocês que não percam tempo, né? Porque é perda de tempo realmente. Você só vai se estressar com essas pessoas, né? E você não vai nem conseguir pular nem uma migalha dessa muralha da fé. Mas sempre que houver condições de você ver que há condições, a pessoa for mais tranquila, mais pacata, e isso no decorrer da conversa você vai perceber. Né? Você vai perceber que ela não vai se irritar ou vai se irritar pouco com você, e aí você vai ver se você vai dar seguimento ou não à conversa. Mas não deixem de fazer, viu? Não deixem, porque eu acredito que cada um de nós tem que fazer a nossa parte, né?
mesmo que às vezes a pessoa não é um orador, não é de boa conversa, mas fale aquilo quando você sentir confiança. Busque o conhecimento nos nossos canais, né? Tem canais muito bons. Eu realmente fico mais assim na parte de passar minhas experiências, né? Mas para adquirir conhecimento, tem muitos, vocês sabem, tem o Geiso, tem o Antônio Miranda, né? Tem muita gente boa, que é muito cheia, tem o Pirula, tem muita gente boa. O Daniel Gontijo, outra figura maravilhosa, entendeu? Cheia de conhecimentos que a gente pode se municiar desses conhecimentos, né? E para conversar com essas pessoas, viu? No mais, o vídeo deve ter ficado enorme, né? Eu queria deixar um forte abraço para vocês, né? Pretendo fazer um vídeo toda semana, não sei se vou conseguir, né? Porque gosto muito de passar esse conhecimento para vocês, como gosto também de ver os comentários de vocês. Queria que vocês deixassem os comentários aí, o que vocês acharam do vídeo, da reflexão, se vale a pena levar adiante, viu? E talvez no próximo vídeo eu vou comentar esses comentários de vocês, né? O que vocês acham? Vocês queriam que eu fizesse um vídeo comentando esses comentários, fazendo reflexões em cima desses comentários? Deixa aí, né? Vamos conversar, vamos dialogar, né? Vamos fazer esse feedback aí. E no mais, eu quero deixar um forte abraço a todos vocês, um excelente final de semana para todos. Um abraço forte aí para meu amigo Salatiel Júnior, que está passando por um momento difícil aí com seu pai, que ele gravou um vídeo essa semana aí. Está um momento difícil, né? Com o pai uma certa idade e agora doente também. É uma barra muito grande. Eu também estou com a mãe assim, Salatiel, né? E é muito difícil, realmente, né? Mas como você já disse, né? Todos nós, ninguém escapa disso, são coisas da vida mesmo, né? Mas depois tudo isso passa, nos serve como experiência de vida, né? Mas eu sei que quando a gente está no olho do furacão mesmo, é muito ruim, é doloroso, né? É tediante, é depressivo muitas vezes, entendeu? Mas uma hora passa, eu já passei por isso também com minha mãe. Tive minha mãe praticamente desenganada por médicos agora. Ela teve uma infecção generalizada uns 2 anos atrás, e o médico pediu para a gente orar, para a gente rezar, que ele ia fazer de tudo, né? E aí minha irmã chegou para mim e disse: "Ai, Fábio, como é que faz? Se você não ora, você não reza, o que é que a gente faz numa hora, numa situação dessa?" Olha, eu disse: o que a gente tem a fazer é pensar positivo, que o negativo a gente já tem, né? A gente pode perder nossa mãe, então vamos pensar de que tudo vai dar certo, os médicos vão fazer o trabalho dela e ela vai sair dessa. Porque se a gente ficar pensando que vai dar errado, a gente vai se martirizar, a gente vai se deprimir, entende? E a gente pensando: não, os médicos estão fazendo, dá certo, minha mãe estava na UTI, o que eles sabem, o que eles aprenderam, vão dar o medicamento certo, né? E que provavelmente ela vai sair dessa, como saiu, né? E com isso a gente pensando positivo, não de uma forma iludida como a religião faz, né? Mas assim, de forma, não, tá lá, minha mãe estava na UTI, eu fiquei pensando: não, vamos pensar que vai dar certo, ela está lá com os médicos, o médico diz que quer fazer de tudo para salvá-la, entendeu? Vamos pensar positivo, vamos achar que ela vai sair, entendeu, dessa, né? E por quê? Para a gente ter forças para lutar aqui fora, para o que for preciso, para que os médicos queiram, os médicos necessitam: olha, eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês façam aquilo, vai buscar o medicamento, sei o quê. Se a gente for pensar negativo, a gente vai enfraquecer, a gente vai se deprimir, a gente vai entregar os pontos e não vai ser bom. Então eu pensei: vamos pensar positivo, que a mãe da gente vai sair dessa, né? E para a gente ter sempre forças um com o outro também, um dá forças ao outro, né? Não de forma iludida, como eu disse. Então essa é a mensagem que eu deixaria para Salatiel, né? E que eu tenho certeza que ele também já deve ter pensado sobre isso, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, né? E ele vai sair muito bem. Mas realmente a gente, quando está vivenciando, né, a história, né, o momento ruim, o momento ruim da vida da gente é ruim. Eu chamo do olho do furacão, né? A gente está no olho do furacão, realmente é péssimo, né? Muitas vezes até foge a racionalidade da gente, né? Mas uma hora a gente sabe que tudo passa, né? Tudo passa e às vezes o resultado não é positivo como a gente queria, né? Mas uma hora a gente faz parte da vida mesmo, né?
e a gente tende a ir se acostumando a viver da nova forma, tá entendendo? Sem aquela pessoa. Não é isso que eu estou dizendo que seu pai vai morrer, entendeu, Santiago? Mas pense positivo, que ele vai sair dessa e vai estar aí muitos anos ao seu lado, viu? Gente, um forte abraço a vocês aí, gente. Desculpem pelo vídeo longo, mas hoje eu estava engasgado. Nunca mais eu fiz vídeo também, né? Eu estava afim de falar, estava afim de conversar com vocês, né? Se não tiverem paciência, não tiverem saco de assistir o vídeo de uma vez, assistam de pedacinhos, em capítulos, né? Mas assim, eu quando começo a falar aqui, gente, eu gosto, eu vou me empolgando, entendeu? E vai surgindo uma reflexão atrás da outra, viu? Mas, para finalizar, deixem aquele like, se inscrevam no canal, se não for inscrito, recomende a pessoas, e principalmente os comentários. Deixem os comentários, que eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer um vídeo de leitura de comentários, né? E vou fazer reflexões em cima dos comentários. Tchau, gente. Um bom final de semana para todos.